ensinar quando Deus está te tirando de um lugar. Você já passou por um impasse na vida? Sabe aonde você foi conduzido por Deus para um lugar, mas você tem dúvida se sai daquele lugar, se fica naquele lugar? Hoje eu vou mostrar para você qual que é o propósito que Deus ele tem para a tua vida. Hoje você vai aprender se Deus quer que você saia de um lugar ou se Deus quer que você fique naquele lugar. Eu sei de uma coisa, eu já vivi várias mudanças na minha vida. Morei em São Paulo, agora eu sou de volta no Rio Grande do Sul e acredito que agora vou morar definitivo aqui. Mas essas mudanças, elas me trouxeram muito conhecimento, me trouxeram muita clareza sobre quando Deus está nos mudando, não apenas de cidade ou de estado ou de país, mas quando Deus está querendo nos mudar de um lugar, nos mudar até mesmo um lugar que você trabalha, de uma igreja que você congrega. Porque a gente sempre pensa que as lutas que a gente enfrenta num lugar é sinal de que a gente tem que se mudar daquele lugar porque está muito difícil. É engraçado porque Jesus ele ia sempre para o meio do movimento. Se você for ver, Jesus ele nasceu em Belém, depois ele viveu em Nazaré e depois ele tinha casa em Cafarnaum. E Cafarnaum era um lugar extremamente movimentado, era um lugar grande, era um porto. Ali recebia embarcações de vários lugares. Então, Jesus estava sempre no meio do movimento, sempre no meio do movimento. E eu tenho que aprender uma coisa. Muitas vezes Deus nos leva para um lugar, Deus nos leva para um ambiente e nos leva por um propósito. E nós devemos compreender esse propósito. Só que as pessoas, elas tomam muitas decisões precipitadas. E hoje você vai aprender aqui nessa palavra a como saber que Deus está dizendo para você, é tempo de você sair. É tempo de você se mudar. Que Deus não te quer mais aí, certo? E uma coisa que a gente tem que entender, às vezes não é referente ao lugar que a gente está. Às vezes é referente a nós e ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque eu demorei um pouco para me acostumar com São Paulo. E depois acabei me acostumando. A gente vai se adaptando. O ser humano é muito adaptável, ele se adapta. Às vezes você pensa assim, não, eu nunca vou me adaptar morando num novo lugar. Você se adapta, claro que você se adapta. Deus te criou para se adaptar. Agora, você só pode se mover, você só pode sair de um lugar por uma direção de Deus. As pessoas são muito impulsivas. As pessoas são muito impulsivas. E você não pode sair de um lugar por causa de briga. Você não pode sair de um lugar porque está difícil. Você não pode sair de um lugar porque você foi traído. Você não pode sair de um lugar porque as coisas estão, sabe, movimentadas. Não, não é assim. Não é desse jeito. Não é por aí a coisa. Você só pode sair de um lugar por uma direção de Deus. E tem alguns sinais aí que Deus mostra que é a direção dele de você sair de um lugar. Eu quero mostrar para você Gênesis capítulo 12. E cada pessoa que está entrando aqui nessa live, eu quero pedir que já deixe sua curtida aí nesse vídeo. Deixa aí o teu like para que o YouTube mande para outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, certo? Se você está aqui, Deus te enviou por um propósito para estar aqui nessa palavra. Eu quero ajudar você a entender o que Deus está falando contigo, certo? Então fica aqui, porque no final eu quero fazer uma oração pela tua vida. Quero fazer uma oração para você ter essa confirmação